lido por Drauzio de Oliveira em outubro de 1997. O ladrão. Pega! O berro seria pouco mais de meia-noite e crispou o silêncio no bairro dormido, acordou-os de sono mais leve, botando em tudo um arrepio de susto. O rapaz veio na carreira desabalada pela rua. Pega! Nos corpos entrecortados, ainda estremunhando na angústia indecisa, estalou nítida, sangrenta a consciência do crime horroroso. O rapaz estacara numa estralada de pés, forçando para parar de repente, sacudiu o guarda estatelado. Viu ele? O polícia, ainda sem nexo, puxando o revólver. Viu ele? Não perdeu tempo mais. Disparou pela rua, porque ele parecera ter divisado um vulto correndo na esquina de lá. O guarda ficou sem saber o que fazia, porém, da mesma direção do moço, já chegavam mais 2 homens correndo. O guarda, eletrizado, gritou. Ajuda! E foi numa volada ambiciosa na cola do rapaz. Pega! Pega! Os 2 perseguidores novos secundaram sem parar. Alcançaram um moço na outra esquina, se informando com um retardatário que só àquelas horas recolhia. É capaz que deu a volta lá embaixo. No cortiço, a única janela de frente se abriu, inundando de luz a esquina. O retardatário virou-se para os que chegavam. Não, voltem por aí mesmo. Ele dobrou a esquina lá embaixo. Fique você, moço, vigiando aqui. Seu guarda, vem comigo. Partiu correndo, visivelmente era o mais expedito, e o grupo obedeceu, se dividindo na carreira. O rapaz desapontara muito por ter de ficar inativo. Ele, justo ele que viera na frente. No ar umedecido, o frio principiou caindo vagarento. Na janela do cortiço, depois de mandar para a cama o homem que aparecera atrás dela, uma preta satisfeita de gorda assuntava. Viu que a porta do 26 rangia com meia luz e os 2 moreiras saíram por ela, afobados, enfiando os paletós. O Alfredinho até derrubou o chapéu, voltou para pegar, hesitou, acabou tomando a direção do mano. O guarda com o retardatário já tinham dobrado a esquina lá de baixo. Uma ou outra janela acordava numa cabeça inquieta entre agasalhos. Também os 2 perseguidores que tinham voltado o caminho já dobravam a outra esquina. Mas foi a preta, na calma, quem percebeu que o quarteirão fora cercado. Então, de certo, ele escondeu no quarteirão mesmo. O rapaz, que só esperava um pretexto para seguir na perseguição, deitou na carreira. Parou. A senhora, então, fique vigiando. Grite se ele vier. E se atirou na disparada, desprezando escutar o "Eu não, Deus te livre", da preta, se retirando para dentro porque não queria história com o cortiço dela, não. Pouco depois dos Moreiras, virada a esquina de baixo, o rapaz alcançou o grupo de perseguidores, na algazarra. Um dos manos perguntava o que era. E o moço: Pegaram. Safado. Ele... Deixe de lero-lero, seu guarda, assim ele escapa. Aliás, fora tudo num minuto. Vinha mais gente chegando. O que foi? Eu vou na esquina de lá, senão ele escapa outra vez. Vá mesmo. Olha, vá com ele, você, para serem 2. Seu guarda, o senhor é que pode pular no jardim. Mas é que... Então bata na casa, A polícia ainda hesitou um segundo, mas de repente encorajou. Vamos lá. Foram. Foi todo o grupo. Agora umas 8 pessoas. Ficou só o velho que já não podia nem respirar da corridinha. Os 2 manos, meio irritados com a insignificância deles, a que ninguém esclarecera o que havia, ficaram também, castigando os perseguidores com ficarem. Lá no escuro do ser, estava desejando que o ladrão escapasse, só para o grupo não conseguir nada. Um garoto de rua estava ali rente, se esfregando, tremido em todos, abobalhado de frio. Um dos Moreiras se vingou. Vai para casa, guri. De repente vem um tiro. Será que ele atira mesmo? Perguntou o baita que chegava. E o velho? Tá claro. Quando o Salvini, aquele que sufocou a mulher no Bom Retiro, ficou cercado... Mas de súbito o apito do guarda agarrou trilando nos peitos, em firmatas alucinantes. Todos recuaram, virados para o lado do apito. Várias janelas fecharam. O grupo estacara em frente de umas casas, quase no meio do quarteirão. Eram 2 sobradinhos gêmeos, paredes meias, na frente e nos lados opostos os canteiros de burguesia difícil. Os perseguidores trocavam palavras propositalmente em voz muito alta. O homem, de certo, ficava amedrontado com tanta gente. Se entregava, era inútil lutar. Em qual das casas bater? O que vira o fugitivo pular no jardinzinho, quem sabe um dos rapazes guardando a esquina, não estava ali para indicar. Aliás, ninguém pusera reparo em quem falara. Os mais cuidadosos, 3, tinham se postado na calçada fronteira, junto ao portão entreaberto, bom para esconder. Se miravam ressabiados, com um bocado de vergonha. Mas um sorrindo: Tenho família. Idem. Pode vir alguma bala.
Eu me armei por via das dúvidas. Quase todas as janelas estavam iluminadas, botando um ar de festa inédito na rua. Saía mais gente encapuçada nas portas, coleção morna de pijamas comprados feitos, transbordando pelos capotes mal vestidos. O guarda estava tonto, sustentando posição aos olhos do grupo que dependia dele, mas lá vinham mais 2 policiais correndo. Ali, o guarda apitou com entusiasmo e foi para bater numa das casas. Mas da janela da outra, jorrou de chofre no grupo uma luz. Todos recuaram. Era uma senhora, ainda se abotoando. Que é? O que foi que houve, meu Deus? Dona, acho que entrou um homem na sua casa que... Ai, meu Deus. A gente veio... Nossa Senhora, meus filhos... Desapareceu na casa. De repente escutou-se um choro horrível de criança lá dentro. Um segundo, todos ficaram petrificados. Mas era preciso salvar o menino, e a noção de menino, um ardor de generosidade inflamou todos. Avançaram, que pedir licença nem nada, uns pulando a gradinha, outros já se ajudando a subir pela janela mesmo, outros forçando a porta, que se abriu. A senhora apareceu, visão de pavor, desgrenhada, com as 3 crianças. A menina, seus 8 anos, grudada na saia da mãe, soltava gritos como se a estivesse matando. A decisão foi instantânea. A imagem da desgraça virilizava o grupo. A italiana de uma das casas operárias de fronte vira tudo, nem se resguardava. Veio no camisolão, abriu com energia passagem pelos homens, agarrou a menina nos braços, escudando-a com os ombros contra tiros possíveis. Fugira para casa. Um dos homens, imitando a decidida, agarrara a outra criança e, empurrando a senhora com o menorzinho no colo, levara tudo se esconder na casa da italiana. Os outros se dividiram. Embarafustaram pela casa aberta, alguns forçaram num átimo a porta vizinha, tudo fácil de abrir, donos em viagem. A casa se iluminou toda. Veio um gritando na janela do sobrado. Por trás não fugiu, o muro é alto. Oi lá! Era a mocetona de uma das casas operárias fronteiras, a vanity case de metalzinho esmaltado na mão, largara de se empoar, apontando. Toda a gente parou estarrecida, adivinhando um jeito de se resguardar do facínora. Olharam para a mocetona. Ela apontava no alto, aos gritos. Era no telhado. Um dos cautelosos, não se enxergava bem por causa das árvores, criou coragem, se abaixou e pôde ver. Deu um berro avisando. Está lá! E veio feito uma bala, atravessando a rua, se resguardar na casa onde empoleirara o ladrão. Os 2 comparsas dele o imitaram. As janelas em frente se fecharam rápidas. Bateu uma escureza sufocante. E os polícias, o rapaz, todos tinham corrido para junto do homem que vira, se escondendo com ele sem saber do que, de quem, a evidência do perigo independendo já das vontades. Mas logo um dos polícias, reagindo, sacudiu-o horrorizado, fazendo-o voltar a si, perguntando gritado com raiva, e a raiva contra o cauteloso dominou o grupo. Ele enfim respondeu. Eu também vi. Mal podia falar. No telhado. Dissesse logo. Está no telhado. Vá para casa, medroso. Medroso não. O rapaz atravessou a rua correndo para ver se enxergava ainda. O grupo estourou de novo pelas 2 casas adentro. Ele não tem para onde pular. Coitado. Que cuidado, ele que venha. Falei coitado. Nos quintais dos fundos, mais gente inspecionava o telhado único das casas gêmeas. Não havia por onde fugir. E a caça continuava senhuda. Os 2 sobrados foram esmiuçados, quarto por quarto. Não houve guarda-roupa que não abrissem. Examinaram tudo. Nada. Mas não há nada, um falou. Quem sabe se entrou no forro. Entrou no forro? Tem clarabóia? O rapaz, do outro lado da rua, examinara bem. Na parte da frente do telhado, positivamente o homem não estava mais. Algumas janelas se entreabriram de novo, medrosas, riscando luz nas calçadas. Pegaram? Mas alguém lhe segurava o braço. Virou com defesa. Meu filho, olha sua asma. Deixe que os outros pegam. Está tão frio. O rapaz deu um desespero nele, a assombração medonha da asma. Foi vestindo maquinalmente o sobretudo que a mãe trouxera. Olha, não é. Também não sei para que o prefeito põe tanta árvore na rua. Mas afinal o que foi, hein? Perguntaram alguns, chegados tarde demais para se apaixonarem pelo caso. Eu nem sei, não. Disse que estão pegando um ladrão. Vamos para casa, filhinho. Aquele fantasma da sufocação, um peito chiando noite inteira, nem podia mais nada. Virou com ódio pro saber-tudo. Quem lhe contou que é ladrão? Brotou em todos a esperança de alguma coisa pior. O que é, hein? A pergunta vinha da mulher sem nenhum prazer.
O rapaz olhou-a, aquele demônio da asma, deu de ombros, nem respondeu. Ele mesmo nem sabia certo. Entrara do trabalho, apenas despira o sobretudo. Ainda estava falando com a mãe já na cama, pedindo a bênção, quando gritaram "Pega!" na rua. Saíra correndo, vira o guarda não muito longe, um vulto que fugia, fora ajudar. Mas aquele demônio medonho da asma o anulou uma desesperança rancorosa. Entre os dentes, desgraçado. Foi-se embora, de raiva. A mãe mal pôde seguir, quase correndo, feliz. Feliz por ganhar o filho àquela morte certa. Agora a maioria dos perseguidores saíra na rua. Nem no interior do telhado encontraram um homem. Como fazer? Ficou gente no quintal vigiando? Sim, tem para uns 10 decidido lá. Era preciso calma. Lá na janela da mocetona operária começaram uma bulha desgraçada. Os irmãos mais novos estavam dando um baile nela, primeiro insultando, depois caçoando que ela nem não tinha visto nada, só medo. Ela jurava que sim, se apoiava no medroso que enxergara também, mas ele não estava mais ali, tinha ido embora. Danado de o chamarem medroso, esses bestas. A mocetona gesticulava com o metalzinho da Vanity Case brilhando no ar. Afinal, acabou atirando com a caixinha bem na cara do irmão próximo e feriu. Veio a mãe, veio o pai, precisou vir mais gente, que os irmãos cegados com a gota de sangue queriam massacrar a mocetona. Organizou-se uma batida em regra, eram uns 20. As demais casas vizinhas estavam sendo varejadas também, quem sabe. Alguns foram-se embora, que tinha muita gente, não eram necessários mais. Mas paravam pelas janelas, pelas portas, respondendo. Nascia aquela vontade de conversar, de comentar, lembrar casos. Era como se conhecessem sempre. Te lembra, João, aquele bebo no boteco da... Nem me... Não encontraram nada nas casas e todos vieram saindo para as calçadas outra vez. Ninguém desanimara, no entanto. Apenas despertaram em todos uma vontade de alívio, todos certos que o ladrão fugira, estava longe, não havia mais perigo para ninguém. O guarda conversava a pabulagem, bem distraído num grupo, do outro lado da rua. Veio chegando, era a vergonha do quarteirão, a mulher do português das galinhas. Era uma rica, linda, com aqueles beiços largos, enquanto o Fernandes, quarentão, lá partia no Ford, passar 3, 4 dias na granja de Santo André. Ela, quem disse ir com ele? Chegava o entregador da noite, batia, entrava. Ela fazia questão de não ter criada, comia de pensão, tão rica. Vinha o mulato da marmita, pois entrava. E depois diz que vivia sempre com doença, chamando cada vez era um médico novo, desses que ainda não tem automóvel. Até o padeirinho da tarde, que tinha só 15, 16 anos, entrava, ficava tempo lá dentro. O jornaleiro negava zangado que era só para conversar. Senhora boa, mas o entregadorzinho de pão não dizia nada. Ficava se rindo com o sangue até nos olhos, de vergonha gostosa. Foi um silêncio carregado no grupo assim que ela chegou. As duas operárias honestas se retiraram com fragor, facilitando os homens. Se espalhou um cheiro por todos, cheiro de cama quente, corpo ardente e perfumado, recendente. Todos ficaram que até a noite perdera a umidade gélida. De fato, a neblininha se erguera, e a cada uma janela que fechava vinha pratear mais forte os paralelepípedos, uma calma elevada de rua. Vários grupos já não tinham coesão possível, bastando gente ia dormir. Por uma das janelas agora, pouco além das duas casas, se viu um moço magro, de cabelo frio, escorrendo, num pijama azul, perdido o sono, repetindo o violino. Tocava uma valsa que era boa, deixando aquele gosto de tristeza no ar. Nisto a senhora não pudera mais consigo, muito inquieta com a casa aberta em que tantas pessoas tinham entrada, apareceu na porta da italiana. Esta insistia com a outra para ficar dormindo com ela. A senhora hesitava, precisava ir ver a casa, mas tinha medo, sofria muito, olhos molhados, sem querer. A conversa vantajosa do grupo da portuguesa parou com a visão triste, e o guarda, sem saber que era mesmo ditado pela portuguesa, heróico se sacrificou. Destacou-se do grupo insaciável, foi acompanhar a senhora. A portuguesa bem que o estaria admirando. Foi ajudar a senhora, mas a italiana a fechar tudo. Até não havia necessidade dela dormir na casa da outra. Ele ficava guardando, não arredava pé. E sem querer, dominado pelos desejos, virou a cara, olhou lá do outro lado da calçada, a portuguesa fácil. Talvez ela ficasse ali conversando com ele. Primeiro só conversando, até de manhã. Alguns dos perseguidores, agrupados na porta da casa, tinham se esquecido, naquela conversa apaixonada, o futebol do sábado. Se afastaram, deixando a dona entrar com o guarda. Olharam-na com piedade, mas sorrindo, animando a coitada.
Nisto chegou com estalidos seu Nitinho, e tudo se resolveu. Seu Nitinho era compadre da senhora, muito amigo da família, morava 2 quadras longe. Viera logo com a espingarda passarinheira dos domingos proteger a comadre. Dormiria na casa também. Ela podia ficar no seu bem bom com os filhos, salva com a proteção. E a senhora, mais confiante, entrou na casa. Não há nada. Foi um alívio em todos. A italiana já trazia as crianças se rindo, falando alto, gesticulando muito, insistindo na oferta do leite. Pois a italiana assim mesmo conseguiu vencer a reserva da outra e invadiu a cozinha preparando um café. A lembrança do café animou todos. Os perseguidores se convidaram logo, com felicidade. Só o pobre do guarda, mais uma vez sacrificado, não pôde com o sexo, foi se reunir ao grupo da portuguesa. Eis que a valsa triste acabou. Mas da sombra das árvores em frente, umas 4 ou 5 pessoas, paralisadas pela magnitude da música, tinham por alegria, só por pândega, para desopilar, para acabar com aquela angústia miúda que ficara, nem sabiam, tinham, enfim, para fazer com que a vida fosse engraçada 1 segundo, tinham arrebentado em aplausos e bravos. E todos, com os aplausos, todos, o grupo da portuguesa, a mocetona com os manos já mansos, os perseguidores da porta, 2 ou 3 mais longe, todos desataram na risada. Só o violinista não riu. Era a primeira consagração, e o peitinho curto dele até parou de bater. Soaram 2 horas num relógio de parede. Os que tinham relógio consultaram. Um galo cantou. O canto firme lavou o ar e abriu o orfeão de toda a galeria do bairro, uma bulha encarnada radiando no céu lunar. O violinista reiniciara a valsa, porque tinham ido pedir mais música a ele. Mas o violino, bem correto, só sabia aquela valsa mesmo. E a valsa dançava queixosa outra vez, enchendo os corações. Eu numa valsa dessa, mulher comigo, eu que mando. E olhou a portuguesa bem nos olhos. Ela baixou os dela, puros, umedecendo os lábios devagar. Os outros ficaram com ódio da declaração do guarda lindo, bem arranjado na farda. Se sentiram humilhados nos pijamas reles, nos capotes mal vestidos, nos rostos sujos de cama. Todos, assintosamente, por delicadeza, ocultando nas mãos cruzadas ou enfiados nos bolsos a indiscrição dos corpos. A portuguesa em êxtase, divinizada, assim violentada a altas horas por 7 homens, traindo pela primeira vez sem querer, violentada, o marido da granja. Na porta da casa, a italiana triunfante distribuía o café. Um momento hesitou, olhando o guarda do outro lado da rua. Mas nisto fagulhou uma risadinha em todos lá no grupo, de certo alguma piada sem vergonha. Não dava café ao guarda. Pensou na última xícara, atravessou teatralmente a rua olhando o guarda. Ele ainda imaginou que a xícara era para ele. E a italiana entrou na casa dela, levando o café para o marido na cama, dormindo porque levantava às 4 com o trabalho em Pirituba. Foi um primeiro mal-estar no grupo da portuguesa. Todos ficaram com vontade de beber um café bem quentinho. Se ela convidasse, ela bem queria, mas não achava razão. O guarda se irritou. Qual? Não tinha futuro. Assim, com tanta gente ali, perder o café. Ainda inventou ir até a casa a saber se a senhora não precisava de nada. Mas a italiana olhara para ele com tanta ofensa, a xícara bem agarrada na mão, que um pudor o esmagou. Ficou esmagado, desgostoso de si, com um princípio de raiva da portuguesa. De raiva, deu um trilo no apito e se foi, rondando os seus domínios. Os perseguidores tinham bebido café, já agora perfeitamente repostos em suas consciências. Lhes coçava um pouco de vergonha na pele. Tinham perseguido quem? Mas ninguém não sabia. Uns tinham ido atrás dos outros, levados pelos outros. Seria ladrão? Bem, vou chegando. Não tem mais nada. Boa noite, boa noite. E tudo se dispersou. Ainda 2 mais corajosos acompanharam a portuguesa até a porta dela, na esperança nem sabiam do que. Se despediram delicados, conhecedores de regras, se contando os nomes próprios, seu criado. Ela fechava a porta, perdidos os últimos passos além, se apoiou no batente, engolindo o silêncio. Ainda viria algum, pegava nela, a agarrava. Amarrou violentamente o corpo nos braços. 2 lágrimas rolaram insuspeitas. Foi deitar sem ninguém. A rua estava de novo quase morta, janelas fechadas. A valsa acabara o bis, sem ninguém. Só o violinista estava ali, fumando muito, olhando sem ver, totalmente desamparado, sem nenhum sono, agarrado a não sei que esperança de que alguém,
uma garota linda, um fotógrafo, um milionário disfarçado, lhe pedisse para tocar mais uma vez. Acabou fechando a janela também. Lá na outra esquina do outro quarteirão, ficaram um último grupinho de 3 conversando. Mas é que lá passava o bonde. 1930, 1941, 1942. Nota. Este conto é desenvolvimento de uma das croniquetas historiadas que, sob os pseudônimos de Luiz Pinho e Luiz Antônio Marques, publiquei no Diário Nacional de São Paulo em 1931.